Olá, meu irmão, meu amigo, minha irmã que está me assistindo, dando sequência aos estudos das parábolas de Jesus Cristo. Nós iremos falar sobre a parábola do bom samaritano. Você conhece essa parábola? Já leu na sua Bíblia, aí em sua casa? Sabe qual é a lição que o Senhor Jesus Cristo nos traz através dessa parábola do bom samaritano? Venha junto comigo e nós iremos aprender um pouco sobre essa parábola, ok? No livro de São Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25 a 37, nos fala sobre essa parábola e quais são as lições que aqui estão inseridas. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo: E eis que se levantou um certo doutor da lei, e tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como leis? E respondeu ele, disse o Senhor Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Respondendo Jesus e disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo o homem de largo. E de qual modo também um levita, chegando no lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e aproximou-se, atou as suas feridas e aplicou nele azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para a estalagem e cuidou dele. Que palavra poderosa o Senhor Jesus Cristo proferiu àquele doutor. Se nós formos observarmos as Escrituras Sagradas, estava tendo um diálogo entre o doutor e o Senhor Jesus Cristo a respeito da vida eterna. E aquele homem se preocupou da sua vida ao ponto de perguntar ao Senhor Jesus Cristo como ele alcançaria ou como ele herdaria a vida eterna. Jesus começa a dizer: vende tudo o que tens e dá aos pobres. O porquê que o Senhor Jesus Cristo começa a indagar a este doutor, ou a este ancião, ou jovem, a respeito dele vender os seus bens, para testar a fé daquele homem, para provar aquele homem da maior necessidade que ele poderia ter, que era ter a sua vida eterna, que era não se apegar aos seus bens para obter a vida eterna. Como aquele homem não queria se despojar dos seus bens, da sua riqueza, ele tenta justificar-se, perguntando ao Senhor
quem era o seu próximo. E Jesus, com toda a inteligência, olha para ele e cita essa parábola do bom samaritano. Se nós formos observarmos esta parábola, nós podemos ver alguns requisitos muito importantes que serviu para aquele homem e vai servir para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Porque o bom samaritano hoje, e era naquele momento daquela conversa com o Senhor Jesus Cristo, tendo Jesus aquela conversa com aquele homem, o próprio bom samaritano era o próprio Jesus. E na parábola nos fala que passou o levita e não deu atenção àquele homem viajante, que foi alcançado pelos salteadores e ele foi maltratado, ele foi apedrejado, ele sofreu consequências por causa dos ladrões que o alcançaram. E passou o levita e passou de largo, passou o sacerdote e passou de largo. Passou, aleluia, homens para ali que tinha a condição de ajudar aquele homem que estava ali prostrado, moribundo, e não conseguiu. E quando nós falamos desses homens que passou e não deu atenção, está falando da religiosidade que hoje impera. Jesus está acima da religiosidade. Jesus estava querendo mostrar àquele doutor o que ele poderia alcançar se ele dedicasse a sua vida ao reino de Deus. Poderá o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É o que Jesus também deixa em um versículo bíblico. Mas atualmente a expressão foi generalizada. Jesus generaliza a situação do bom samaritano, que passou a designar qualquer pessoa que se preocupa. Ora, o bom samaritano, ele se preocupa com as outras pessoas. Ele não olha para si próprio. Ele não ganha vantagens em querer tirar vantagem de uma situação para si próprio. Ele se preocupa com os outros, que age a favor do bem sem favor interesses ou não ter interesse algum. Você está entendendo? Pois bem, e aqui, com a graça de Deus, eu quero falar para você 5 exemplos que o bom samaritano ele nos deixa. 5 exemplos que o bom samaritano, chamado Jesus, ele nos deixa para os nossos dias. Qual é o primeiro? Ele foi benevolente. Na palavra de São Lucas, capítulo de número 10, que é a passagem do bom samaritano, a palavra benevolente, ou no verso diz assim: mas um bom samaritano que de ia a viagem, chegou ao pé dele. Ao pé de quem? Ao pé daquele homem que estava prostrado, que havia tido se cometido pelos ladrões. Então, o bom samaritano, ele chega ao pé daquele homem e moveu-se de íntima compaixão. A palavra compaixão é benevolência, que são sinônimos. Jesus, ele é benevolente para com os seus. Ok? Segundo, ele cuida das nossas feridas. O bom samaritano, ele cuidou das feridas daquele viajante que tinha sido maltratado pelos ladrões. No capítulo de número 10, versículo de número 34,
nos diz: e aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo na sua cavalgadura, levou-o para a estalagem e cuidou dele. Azeite serve para curar as feridas. A presença do Espírito Santo. Vinho simboliza alegria. O bom samaritano, ele tem a presença do Espírito Santo para curar, e o azeite, que é a sua palavra, para dar alegria. O Espírito, que é o azeite, para curar, e o vinho para dar alegria. O bom samaritano, ele tem o melhor para nós, ok? O terceiro exemplo que o bom samaritano nos deixa é: ele se preocupa com o viajante. Ele se preocupou com aquele que estava ali, com aquele que estava viajando. Quando passou o levita, não deu atenção. Passou o sacerdote, não deu atenção. E eram os únicos que tinham a obrigação de cuidar daquele que estava ali ferido. Mas veio o samaritano, porque os judeus não tinham nenhum, ou o que havia uma discrepância, uma falta de união entre os samaritanos e os judeus. Não se uniam, mas nessa passagem bíblica, o bom samaritano, que representa o Senhor Jesus Cristo, passou e se preocupou com aquele viajante que estava ferido. No verso de número 35, diz assim: e partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-los ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que has de mais gastardes, eu te pagarei quando voltar. Sabe quando esse bom samaritano retornará para buscar aquele que está viajante, para aquele que está peregrino? Porque tem um hino que fala que nós somos peregrinos aqui nesta terra. Jesus é o bom samaritano. Nós aqui na terra nós sofremos, nós somos maltratados, nós somos zombados. O inimigo quer nos tirar a nossa felicidade, às vezes caindo e levantando, mas o bom samaritano tem nos untado com azeite e tem nos alegrado com vinho, que é a sua palavra, e ele já pagou, aleluia, ele já pagou para que o Senhor da estalagem cuide do viajante ferido. E quando ele retornar, ele pagará o restante. Jesus Cristo voltará, aleluia, para pagar e para nos dar o resto da nossa felicidade. No quarto, para concluir a nossa reflexão, o bom samaritano não faz acepção de pessoas. Quando ele passou, ele viu aquele homem prostrado, ferido, todo arrebentado. E ele não olhou se ele era judeu, se ele era levita, se ele era sacerdote. Ele não olhou. Quando o bom samaritano, ou quando o samaritano passa, ele não olha para as características. O que ele estava querendo fazer era ajudar aquele homem. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não critica, ele ajuda. Ele não olha para a igreja ou para a placa de igreja
porque o bom samaritano, ele quer ajudar. Ok? Pois ele, o bom samaritano, é o próprio Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que esta palavra traga guarida ao seu coração. Eu posso fazer uma oração por você? Feche seus olhos. Pai, nós somos agradecidos, Senhor, pela sua pessoa, que tu és, Senhor, o nosso bom samaritano. Obrigado pelo resgate na cruz do Calvário, pelas vitórias conquistadas e pelas vitórias que nós iremos alcançar. Obrigado, Senhor, pela sua pessoa. Obrigado porque tu és bom e a sua misericórdia é para sempre. Fica conosco, meu Senhor. Abençoa a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos. Derrama, Senhor, sobre nós saúde em nome de Jesus. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Se esse vídeo serviu para você, compartilhe. Dê um like e aperte o sininho lá para que no próximo vídeo você possa ser notificado. Ok? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.